parágrafo de número 170, estamos hoje no parágrafo de número 170, um parágrafo longo, convido você para juntos partilharmos. Estamos falando sobre o amor na expectativa própria da gravidez. Diz assim então o Papa: hoje, com os progressos feitos pela ciência, é possível saber de antemão que a cor que será o cabelo da criança e as doenças que poderá ter no futuro. Porque todas essas características somáticas daquela pessoa estão escritas em seu código genético, já no estado embrionário. Veja aqui, o Papa traz uma informação interessante da questão científica dos tempos em que estamos vivendo. Hoje tudo é possível através da leitura ou do decifrar, o código genético que já está, o chamado famoso DNA, que já está lá também desde o embrião. E o Papa continua dizendo então: mas conhecê-lo em plenitude só consegue o Pai do céu que o criou. O mais precioso, o mais importante, só Ele conhece, pois é Ele que sabe quem é aquela criança, qual a sua identidade mais profunda. Que bonito isso, gente. Por mais que a ciência avance, por mais que nós cheguemos a um ponto aonde a tecnologia, os estudos, as análises possam ver o mais profundo de como a criança será a partir do seu código genético, inclusive fisicamente. A mãe já está com o filho ainda no ventre e de repente vamos chegar num tempo em que você pode criar até um avatar de como aquela criança estará com 5 anos, 10 anos, 15 anos, e se isso já não for possível, Mas tudo isso pode acontecer. No entanto, o Papa recorda que somente Deus é que pode conhecê-lo no seu mais profundo, na sua identidade mais profunda, que não se revela através, vamos dizer assim, como uma frase que a gente sempre ouve, que não se revela ali nos instrumentos do médico, no bisturi. Deus não pode ser colocado na ponta de um bisturi. Esta é a realidade. E a realidade mais profunda do ser humano também não pode ser colocada na ponta de um bisturi. O ser humano é muito mais do que isso. É mais do que a sua identidade física. O que é um ser humano? É a sua imagem física? É a sua aparência? E se ele sofrer algum acidente e ele tiver a sua aparência deformada? Num grave acidente, ou numa queimadura, ou numa cicatriz, ele deixou de ser ele? Obviamente que não. Então a identidade humana vai para além da sua aparência física. É muito mais profunda e só Deus é que realmente a conhece. O Papa continua dizendo assim: a mãe que o traz no ventre precisa pedir luz a Deus para poder conhecer em profundidade o seu próprio filho e saber esperá-lo como ele é. Olha, desde a gravidez, gente, ainda no ventre, eu fico imaginando, e convido você também a fazer essa experiência, de como Maria fazia essa experiência com o menino Jesus no seu ventre, sabendo que estava carregando Deus. Como era essa expectativa? Toda mãe faz isso, Eu suponho que fica imaginando, Como será o narizinho do meu filho? Como será a orelhinha? Vai puxar o pai? Vai puxar a mãe? E aí as mães ficam doidas da vida, Que elas que carregam o filho 9 meses, de repente nasce a criança, a cara do pai. É a cara do pai. Mas tem muito da mãe também, nós sabemos disso, E aí as mães ficam imaginando. E o que o Papa diz? Olha, que neste momento a mãe também deve pedir a luz de Deus para conhecer a profundidade do filho e para saber esperá-lo como ele é. Quantas mães que criam expectativas sobre o filho, inclusive até mesmo sobre a sua sexualidade ou sobre o seu sexo, que sexo que vai ser, e de repente depois acaba se frustrando. Mas eu queria que o meu filho fosse isso, fosse aquilo. Mas a partir do momento que nasceu, é uma outra criatura, é uma outra pessoa. Não é a mãe mesma, Alguns pais sentem que o seu filho não chega no melhor momento.
Já teve essa sensação? Já viu realidades dessa? Não era o momento. Não estávamos esperando. Acontece, o Papa está recordando aqui. Faz-lhes falta pedir ao Senhor que os cure e fortaleça para aceitarem plenamente aquele filho, para o esperarem com todo o coração. Isso também é cura. Vai fazer bem para o casal e vai fazer bem para a criança, essa expectativa. É importante, diz o Papa, que aquela criança se sinta esperada. Com certeza. Vai fazer parte do seu processo de desenvolvimento, ainda dentro do ventre materno. Não é um complemento ou uma solução para uma aspiração pessoal, mas um ser humano com um valor imenso e não pode ser usado para benefício próprio. Gente, isso aqui é fantástico. Olha o que o Papa está dizendo. Um filho não é um complemento ou uma solução para a aspiração pessoal. Não é simplesmente porque você sonhou em ser mãe, em ter um filho. Porque o filho, ele não é uma posse sua. Ele não é um bem seu. O filho é uma vida que nasce, que é independente. Então não pode ser uma aspiração pessoal, a realização de um sonho, porque isso pode frustrar. Um filho é mais do que isso, e principalmente depois quando o filho chega na adolescência, começa a ter as suas próprias escolhas, depois ainda mais quando chega a juventude e quando fica maior de idade, e aí o pai e a mãe já não podem mais colocar o lacinho no cabelo da filha, não podem mais colocar a gravatinha no filho, e eles vão tomando decisões e fazendo escolhas que nem sempre agradam os pais. Poxa vida, meu filho resolveu colocar um piercing, resolveu fazer uma tatuagem e anda com esse cabelo desse jeito. E aí ele vai se dando conta de que, de fato, um filho não é para satisfazer as suas aspirações pessoais, que é muito mais do que isso. E o Papa diz assim, então: por conseguinte, não é importante se esta nova vida será útil ou não, se possui características que te agradam ou não, se correspondem ou não aos teus projetos e sonhos, porque os filhos são uma dádiva. Cada um é único e irrepetível. Um filho é amado porque é filho, não porque é bonito, ou porque é deste modo ou daquele, mas porque é filho. Não é isso as mães que estão ouvindo, né? Se ama porque é filho, não porque é bonito, ou porque veio daquele ou deste jeito. E mãe é muito mais, vamos dizer assim, vive isso muito, de uma forma muito mais intensa, muito mais profunda. Quantos pais que abandonam a família depois que descobrem que o filho veio com alguma deficiência? Abandonam, rejeitam, mas a mãe permanece firme, porque não é bonito ou porque deste modo ou daquele, mas porque é filho que se ama, não porque pensa como eu, nem porque encarna as minhas aspirações, diz o Papa. Um filho é um filho. O amor do pai ou dos pais é instrumento do amor de Deus Pai, que espera com ternura o nascimento de cada criança, aceita incondicionalmente e acolhe-a gratuitamente. Eu quero aproveitar, vou abrir um parênteses bem grande aqui, porque ontem na internet eu vi uma postagem que me chamou muita atenção. Deixa eu ver se eu consigo encontrá-la, porque é algo que nós precisamos estar atentos, e eu penso que, como comunicador e como uma pessoa que forma opinião também, é interessante que nós possamos discutir, debater, apresentar alguns temas nesse sentido. Deixa eu ver se eu encontro aqui, que eu quero que você reflita junto comigo esta realidade. Olha que interessante. Escute mais é o nome do texto. Escute mais. Quando uma criança tem medo de alguém, quando uma criança não gosta de estar perto de alguém, ou quando uma criança fala, eu não quero, quando uma criança está assustada, quando uma criança não vai com determinada pessoa, estimule a criança sempre a falar o que está sentindo. Escute. Não peça uma criança para abraçar ou beijar alguém que ela não quer. Não é coisa de criança, nunca é besteira, nunca é invenção da cabecinha dela, porque é o que ela está sentindo. Escutem as crianças. Esta postagem, ela é da
Adriana Arides, essa cantora católica que a gente gosta tanto, e ela foi motivada a partir dessas últimas semanas que nós temos acompanhado a história daquele menino que foi espancado até a morte pelo padrasto. Gente, é algo terrível, é algo inimaginável, é algo que hoje me deixou muito, muito realmente chocado em acompanhar esta história. Vamos ouvir mais as nossas crianças, vamos estar mais juntos delas. Esse aqui é um caso de violência física, mas nós sabemos também de outros tipos de agressão e de abuso que as crianças sofrem. Nunca é besteira, nunca é invenção da cabecinha dela, porque é o que ela está sentindo. Escute o que ela tem para dizer, não force. Quando ela estiver com medo de alguém, não peça para ela abraçar ou beijar alguém que ela não quer. Ali por trás tem alguma coisa e é necessário ouvi-la. Gente, eu quero só encerrar este parágrafo. Vamos fazer o 171, porque daí nós encerramos esse tema da gravidez. Vamos lá então? Encerrando esse tema da gravidez, e aí na segunda-feira nós vamos falar sobre o amor de pai e de mãe. Parágrafo 171. A cada mulher grávida, olha o Papa dizendo para nós: eu quero pedir afetuosamente, cuida da tua alegria, que nada te tire a alegria interior da maternidade. Tua criança merece a tua alegria. Não permita que os medos, as preocupações, os comentários alheios ou os problemas apaguem esta felicidade de ser instrumento de Deus para trazer uma vida nova ao mundo. Ocupa-te do que é preciso fazer ou preparar, mas sem obsessões, e louva com Maria. A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Vive com sereno entusiasmo no meio dos teus incômodos e pede ao Senhor que guarde a tua alegria para poderes transmiti-la ao seu filho. Olha que lindo isso, né? A mensagem então do Papa Francisco para todas as mamães gestantes e, é claro, também para todos os papais, porque a gravidez é algo que se deve ou se deveria, né, viver unido, pai e mãe, esposo e esposa.